Jesus não é normal. Talvez você ache muito estranha essa afirmação. Como assim Jesus não é normal? Geralmente falamos isso de pessoas que julgamos esquisitas de alguma forma. Jesus não é normal. Jesus não está dentro da normalidade. Jesus não está dentro do que somos acostumados. Jesus não é um ser humano normal e nem um Deus normal. Nunca houve outro ser humano como Jesus, e não há Deus como o nosso Deus Trino, o nosso Deus Filho. Não há ninguém igual, então ele não é normal. Não dá para entender esse Deus. Tem uma música que fala que ninguém explica Deus. Eu sei que ela já gerou algumas controvérsias, mas de fato ninguém explica Deus. E dentro dessa anormalidade de Jesus, a Bíblia nos traz várias coisas inexplicáveis. Não dá para explicar como um Deus se encarna, como um Deus vive uma vida dentro de um útero, dentro do útero de uma mulher virgem, Maria, virgem. Como que esse Deus se submete a estar enclausurado naquele útero? Como que ele nasce, se submete a uma vida humana dentro do ritmo normal de uma vida, de crescimento, de esperar a idade, de se limitar a um espaço, a um corpo, sofrer, passar sede, passar fome, ser não apenas um homem, mas o mais humilde dos homens. Nem o mais belo dos homens ele foi. Desde a sua profecia, já dizia que ele não tinha beleza nem formosura. Não é pela beleza que ele conquistou alguma coisa ou pela força. Jesus, além de viver essa vida humana, se entrega. E sendo todo-poderoso, Rei do universo, aquele que pode todas as coisas, assim ele se doa. Aquele que poderia simplesmente invocar um anjo e com a invocação de um anjo matar todo o exército romano, todo mundo que estava ali pedindo sua crucificação, ele pede: Pai, perdoa, esses aí não sabem o que falam. Intercede por seus acusadores. Jesus não é normal. E eu quero chamar a atenção para você hoje aqui num fato muito anormal que acontece na crucificação de Jesus. Na nossa leitura diária que seguimos aqui pela Bíblia 365, chegamos hoje na leitura de Mateus 27, o texto da crucificação de Jesus. E eu quero ler com você aqui a partir do versículo 50. Então Jesus chamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E quando termina aqui, eu escrevi com a minha caneta aqui, depois desse versículo, depois do 54, Jesus não é normal. Jesus não é normal. Essa foi a conclusão que eu cheguei em lendo esse texto. Quando Jesus entrega seu Espírito, alguns sinais daquele milagre, alguns sinais desse poder são dados. Alguns sinais que afetam o nosso plano, que afetam a nossa terra, que afetam a criação. A terra treme.
rochas se partem, quando o autor da vida enfrenta a morte. O véu do templo que separava a presença de Deus da presença dos homens se rasga de alto a baixo. E você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre o significado disso, sobre ser uma ação divina de cima para baixo, rasgando, quebrando essa separação que nos impedia de ter acesso a Deus. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Jesus causa uma transformação no mundo dos mortos. Imagine a bagunça. Mortos enterrados. Segundo nós lemos aqui, entre os santos enterrados, sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Nada disso é normal. Nada disso é normal. Isso está mostrando que a morte de Jesus causou uma transformação na terra, um abalo na terra. Impactou a terra. Impactou o nosso relacionamento com Deus. A pergunta que fica para mim é: a morte de Jesus impacta a minha vida? A morte de Jesus impacta a sua vida? Há milhares de anos atrás, pessoas saíram da sepultura, a terra tremeu, rochas racharam, o véu se rasgou. Mas o que é isso para nós agora? Nós não ficamos assustados como esses soldados ficaram. Nós ouvimos falar de Jesus desde que nascemos. Não temos esse assombro que as pessoas têm. Se você é cristão desde que nasceu você ouve falar aí que o véu do templo rasgou. E você acha isso normal. Eu acho isso normal. Falar de Jesus, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. É uma coisa normal. A gente cresce, né, celebrando Natal que Jesus nasceu, Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou. E achamos normal. Meus queridos, não é normal. Jesus não é normal, a vida de Jesus não é normal, a morte de Jesus não é normal, ela é sobrenatural, é especial e causa um impacto tremendo na minha vida e na sua vida. Da mesma forma que mexeu com a terra, essa notícia tem que mexer comigo, tem que mexer com você, tem que mexer com o nosso coração. Nós temos que entender que o autor da vida se doou, o rei de tudo se entregou. Os reis exigem. Esse rei se doa por mim e por você. Os reis mandam soldados à morte. Esse rei enfrenta a morte, para que não seja eu e você. Esse rei vence e não fica com a coroa só para ele. Põe a coroa na minha cabeça e na sua cabeça. Nos salva, nos leva com ele, nos dá o benefício do vitorioso, os prêmios da vitória. Ele nos dá. Esse rei é inexplicável. E se você o conhece, não encare isso como normal. Se você conhece a história dele, não encare como uma história normal. Fique chocado com a presença de Jesus. Seja impactado pela morte e a ressurreição de Jesus. E esse fato possa abalar sua vida. Que isso mexa com você, que você entenda que isso muda a sua vida. Porque se você entende a morte de Jesus, você entende que ele morreu por você, você entende que agora você tem que viver para ele. Porque se ele levou a sua morte, e você deveria ter morrido e não morreu, agora você vive em gratidão a ele, vive para ele, vive para louvá-lo, vive para agradecê-lo, vive para agradá-lo. Vive para fazer a vontade dele. Vive para agradar a Deus. Vive para obedecer o seu Senhor. Vive para proclamar as maravilhas de Deus. Vive para Deus. Dessa forma, a sua vida não será normal também. Fugirá da normalidade. Será muito parecida com a vida de Cristo. Cada dia mais parecidos com Jesus, esse é o nosso alvo. Que Deus abençoe você. Que você entenda
a anormalidade, a especialidade da vida de Cristo, que essa notícia mexa comigo e com você, que ela nos deixe mais parecidos com Jesus e que isso nos faça cada dia mais anormal para esse mundo. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.